Pronto, tá gravando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Amém. Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Nossa Senhora é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Prontinho, então vamos lá. O tema do encontro de hoje é a teologia da perfeição, é a última parte da teologia que a gente vai estudar, né? Ser introduzido, no caso, né? Aí o primeiro texto aí é do Roy Marin, Teologia da Perfeição Cristiana. Aí eu vou falar e tu vai falar do outro lado. Pronto, então tá bom. Passando... Você viu a ligação aqui. Vamos lá. Então, a primeira coisa ele fala noções prévias de terminologia, né? Primeira expressão, vida espiritual. A que se refere, né? Então, tem várias acepções, né? 3, pelo menos, né? Pode ser oposta à vida material, seria a vida da alma, mas algo natural. Depois, para significar uma vida sobrenatural, que seria a vida da graça. E depois, para se referir a essa vida sobrenatural vivida de uma maneira plena e intensa, para dizer que uma pessoa tem espiritualidade, uma pessoa tem vida espiritual. Não significa simplesmente que ela está em estado de graça, mas que ela exerce, digamos assim, opera essa graça, né? Torna operante. Querendo um monte de mensagem. O que aconteceu? Tá. Entendemos por perfeição cristã a vida sobrenatural da graça enquanto alcançou, mediante seus princípios operativos, um desenvolvimento eminente, né? Ou seja, santidade. E aí diferencia também o ordinário e normal no desenvolvimento de algumas manifestações extraordinárias, né? E aí ele diz mais ou menos o que é que significa, mas não vamos entrar nisso. O sobrenatural é outro ponto importante, né? Ele diferencia o que é sobrenatural substancialmente, ou seja, coisas que são intrínseca e entitativamente sobrenaturais, de tal maneira que excede não só a causalidade de todas as forças eficientes criadas, mas também a mesma essência e exigência naturais de toda a natureza criada ou criável. Então é uma coisa completamente sobrenatural. Se opõe a algumas coisas que são sobrenaturais somente quanto ao modo, ou seja, embora sejam intrínseca e entitativamente naturais, podendo ser produzidos por causas naturais, não são produzidos por uma causa sobrenatural, né? Ao modo sobrenatural. Exemplo, a ressurreição de um morto. Devolve a vida ao morto. A vida é algo natural, que poderia ter sido que foi produzido, no caso, naturalmente antes. Mas, neste caso específico, foi feito de modo sobrenatural, né? Na ressurreição desse... Tu pode explicar essa parte de intrínseca e entitativamente? Intrínseca e entitativamente, ele está falando no caso da, por assim dizer, substância da coisa. Por isso que é quod substantiam. Significa que, no caso, no quod modum, é algo extrínseco, ou seja, é a causa, a forma como a coisa foi produzida. Mas em si mesma, ela é natural. Por exemplo, vida. A vida uma pessoa vive. É algo natural, normal. Intrínseca e entitativamente sobrenatural significa que a própria substância daquilo que a gente está falando é sobrenatural. Por exemplo, a graça santificante. A graça santificante é uma parte da vida do próprio Deus. É algo que naturalmente não existe em nada. Certo? Uhum. Ok. Pronto. Deu para entender? Deu. Foi quando eu cheguei nessa parte e bugou geral.
Ah, entendi. Pronto, ele dá mais alguns exemplos. Por exemplo, a diferença entre as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. Qual a diferença? Por exemplo, a virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza é uma virtude que nos ajuda a vencer os obstáculos, né? E suportar as dificuldades para conseguir praticar na prática do bem, né? Pronto, tá, fortaleza. Ela é natural ou sobrenatural? Ela é sobrenatural. Sobrenatural quod substantiam, certo? A virtude. O A ato da virtude virtude. A virtude da. Como é que é o nome? Da da fortaleza. fortaleza. Sim. Sim, claro, porque existem duas virtudes da fortaleza, vamos lá, né? Existe a virtude adquirida, ou seja, eu repeti várias vezes o ato da fortaleza, né? Várias vezes eu fui forte com a minha vontade, com a força de vontade, blá, 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 e isso gerou um hábito em mim, né? Por repetição. Esse hábito é um hábito que a gente chama hábito adquirido. Esse hábito, ele é natural. Natural Entendi. quase substantivo. Por quê? A causa dele, que gerou, foi algo natural. Certo? E também quad modum, porque natural quad substância, porque ela é em si algo natural. E quad modum, porque foi produzido por algo natural. Quando eu Certo. ajo usando essa virtude, ou seja, eu faço um ato de fortaleza, eu que já tenho a virtude, eu estou operando com aquela virtude que eu já tenho. A causa também é quad modum natural, e o efeito, ou seja, o ato que eu produzo também é natural, quad modum e quad substância. Sim. E quando vira sobrenatural? Tá, quando vira sobrenatural, Deus infunde na alma da pessoa uma virtude, a virtude da fortaleza. A causa dessa virtude é sobrenatural, então ela é sobrenatural quod modum. E ela também é substancialmente sobrenatural, porque ela é sobrenatural quod substância. Porque uma virtude sobrenatural, a virtude infusa da fortaleza, ela se refere a, como é que é o nome? A coisas sobrenaturais, ou seja, não é simplesmente fortaleza para resistir para praticar o bem em sentido geral, natural. Não, é o bem para praticar o bem sobrenaturalmente, ou seja, o bem que em ordem à salvação eterna. Certo, entendi. Então você vê, é Mas sobrenatural, veja, quando modo e quando substância. Agora, quando só citar. Vai, peraí, calma. pode É falar. sobrenatural, mas ela antes tem que ter o exercício natural o exercício da virtude natural da fortaleza, para depois vir a graça agir e isso é uma virtude sobrenatural. Não, não, a virtude difusa não. A virtude difusa você recebe sem ter Ah, tá. nada antes. Entendi. Mas, assim, o que acontece é que ela não produz os efeitos tão claramente enquanto não tem a virtude infusa, porque tem um vício contrário, né? Quem não tem a virtude da fortaleza provavelmente tem um vício contrário. Hum, E aí, mesmo que a pessoa tenha a virtude infusa, acaba que ela não consegue exercer a virtude infusa porque ela tem o vício contrário que atrapalha, entendeu? Mais ou menos isso. Pronto. Aí a virtude infusa é por meio do sacramento, né? Recebe por meio do sacramento. Ah, ok. Pronto. Aí o que acontece? Aí está dizendo até aqui, né? As virtudes adquiridas são intrinsecamente naturais, de quatro modos. As infusas são intrinsecamente naturais, sobrenaturais, com a substância. Produzem seu ato ao modo humano. Ou seja, o que acontece? As virtudes infusas, tá? A causa dela é sobrenatural, então é sobrenatural quad modo, né? E a própria natureza dela é sobrenatural, então é sobrenatural quad substância. Mas o ato que eu produzo com elas não é sobrenatural quad modo. Ou seja, quando eu opero com a virtude da fortaleza, sou eu operando com a minha vontade humana. O que torna o ato, digamos, ao modo humano. Com natural ao homem, ou seja, natural. Entendeu? Sim. Certo. Agora, o que acontece? Os dons do Espírito Santo, o que são? Eles também são hábitos operativos, como as virtudes. Então, são bem parecidos com as virtudes. Também são infusos por Deus, quatro substâncias e quatro modo.
certo? Mas o ato que produzo, ou seja, o ato, quando eu faço um ato pelos dons do Espírito Santo, não sou eu fazendo. É o Espírito Santo que move aquele dom para agir. Nesse momento, a vontade humana não é quem faz a ação. A vontade humana só secunda, ou seja, só acompanha o movimento do Espírito Santo. Entendi. Acontece, a ação é sobrenatural quod modo e quod substância. Então a ação se torna também sobrenatural. E aí você diz que a pessoa age ao modo divino. Certo. E essa é a única explicação possível para tudo que os santos fizeram. Ou seja, os santos faziam o que faziam porque eles estavam agindo movidos pelos dons do Espírito Santo. Ou seja, agindo ao modo divino. Ó, Entendi. eu vou mudar rapidinho o meu áudio, porque meu irmão ligou aqui e Tá só eu bom. que estou com o celular aqui em casa, então eu vou ter que ver aqui o que Tá, foi sim. que ele falou. José Pedro? Diga. Pronto, ele não atendeu. Ótimo. Voltemos. E o negócio aqui travou, que eu fui inventar de mexer com o dedo e... Vamos lá. Consegue ler mesmo assim pequenininho? Dando Dá zoom? pra ler. Dá. Então, mas eu vou dar um zoom por causa do YouTube, né? Que ninguém vai conseguir ler no YouTube. Bem, cliquei de novo no botão errado. Bem, em seguida ele vai definir os dois tipos de oração, vocal e... Como é que é o nome? E mental. Pronto, agora ele está retornando. Espera aí. Tá bom. Pronto, voltei. Tá daí? Oi, tô. Desculpa aí. Tá, e depois ele divide vida ascética e vida mística. Vida ascética seria aquela etapa da vida sobrenatural em que se faz principalmente pelas virtudes infusas.
E a via mística é aquela em que se faz principalmente pelos dons do Espírito Santo. Então, aí depois ele continua. Natureza da teologia da perfeição cristã. Primeira coisa, o nome. Então aí tem uma grande discussão sobre o nome. Vamos pular isso aí, porque não é tão importante. Mas o Roy Marim prefere o nome de teologia da perfeição cristã, né? Então, relações com as outras partes da teologia, né? Quais são? Primeiro, em relação à dogmática, formam uma ciência única, né? Junto com a teologia dogmática, como é o nome? A teologia da perfeição cristã faz parte da única teologia, né? Lembra, acho que a gente já falou disso bastante, né? No encontro. Foi. Bem, com a teologia moral, a gente também já discutiu essa questão, ou seja, a teologia da perfeição cristã e a teologia moral são uma só, são só tudo teologia moral. A diferença é simplesmente de etapa, ou seja, a casuística lida principalmente com a caridade incipiente, a cética com a caridade proficiente e a mística com a caridade perfeita. Ou seja, são etapas da vida espiritual. Certo? Certo. E com a teologia pastoral, porque o pastor, né, os sacerdotes, tem como um dos seus principais deveres de Estado, né, santificar os seus fiéis. Não é o único, mas é um dos principais. Então, tem uma ligação íntima aí da parte com o todo, né? Sim. Ponto C aí. Extensão ou campo da teologia da perfeição. Qual é a extensão, né? Não especificativo. Vamos ver se eu lembro o que é que ele fala. Pronto. O ponto aqui principal é o seguinte. Parece que, pelo nome Teologia da Perfeição, parece que ele deveria estudar a perfeição em si. Mas não é assim. O padre Garrigo Lagrange aqui faz uma argumentação para mostrar que, na verdade, não deve incluir só a perfeição em si, mas todo o caminho até chegar à perfeição. Esse é o objeto próprio da teologia da perfeição cristã. Certo? Certo. Então aí é bem, não, ele vai tratar bem direitinho. Mas aí ele faz uma limitação aqui dizendo, né? Não quer dizer que na teologia da perfeição a gente vai tratar, por exemplo, a conversão de um pecador, de um pagão, para como é que é o nome? O cristianismo. Não é objeto dela, né? Ele diz, não, isso aí fica com a psicologia religiosa, com a teologia pastoral, com a missiologia, né? Mas, às vezes, a gente também tem que tratar da pessoa em estado de pecado mortal, porque é ali que começa. Ele dá o exemplo de Santa Teresa, que faz isso, né? Santa Teresa no Castelo Interior, que é basicamente um tratado de teologia cética e mística, né? Teologia da perfeição. Ela trata desde a alma em estado de pecado mortal até a alma na sétima morada. Todo esse progresso, né? Vamos lá. Teologia da perfeição cristã. Aí ele vai dar a definição. É aquela parte da Sagrada Teologia que, fundando-se nos princípios da divina revelação e na experiência dos santos, estuda o mecanismo da vida sobrenatural, explica as leis de seu progresso e desenvolvimento e descreve o processo que seguem as almas desde os começos da vida cristã até o cume da perfeição. Então, tá aí bem claro qual é a definição. Deu para entender? Uhum. É Rui Marinho, não tem como entender. É tudo muito claro, né? Ok, a importância é extraordinária, porque, como disse nosso Senhor Jesus Cristo, uma só coisa é necessária, né? Ele cita aí Lucas 10:42, né? Bem, uma só coisa é necessária, qual? A nossa salvação. Agora, existe uma diferença bem grande entre se salvar, como se diz assim, passando por debaixo da seca, assim, ralando as costas ainda no arame,
ou se salvar em grande santidade, né? São graus diferentes da mesma salvação que se alcança, né? Então, a ciência da perfeição cristã é muito importante, porque ela trata da coisa mais importante, a nossa salvação, né? E aí, sua necessidade se manifesta primeiro para o sacerdote. Por quê? Porque ele precisa orientar as almas nesse caminho de perfeição. Se ele não conhece os princípios, as leis, os meios, o caminho que se deve percorrer, não tem como ele orientar as almas nisso, né? Então, daí vem a importância de, como é que chama? A gente escolher diretores espirituais que conheçam teologia da perfeição cristã. Se o padre não conhece, não adianta. Ele vai fazer muito, vai dar um ótimo psicólogo, mas diretor espiritual nunca vai dar certo, né? E no caso, para nós simples, fiéis, leigos, qual é a necessidade? A necessidade é que facilita, completa e até pode suprir como é que é o nome? A direção espiritual, que muitas vezes a gente não tem, né? Então, na falta dela, a gente estuda por a gente mesmo a teologia da perfeição e procura botar em prática. Claro, sempre que Pois é, possível. achar um diretor espiritual é mais difícil que existe na face da Terra. Como? Achar um diretor espiritual, coisa mais difícil que existe na face da Terra. Tem que rezar muito para conseguir. Mas aí tá, né? Se o diretor espiritual é imperfeito, a gente completa com uns livros e também, se o diretor espiritual é bom, facilita, porque o diretor espiritual diz, sei lá, faça exame de consciência particular. Aí ele vai ter que passar 2 horas explicando para você como é que se faz um exame de consciência particular. Não precisa. Ele vai dizer o quê? Leia lá no livro, né? Você vai lá e lê. Se o diretor espiritual não é muito bom, ela consegue completar, ou seja, aquilo que o diretor espiritual não lhe ensinar, não lhe disser, você vai ler no livro e vai botar em prática. E se o diretor espiritual for péssimo, não faça direção espiritual nenhuma e leia o livro. Pois é. Que é melhor diretor espiritual nenhum do que um péssimo que vai levar você para outro lugar diferente do que você quer ir. Então, o modo de estudar lá, né? Aí ele fala aí, basicamente o que a gente viu na teologia geral, né? Ou seja, precisa estar com um espírito de fé e de piedade, principalmente com um desejo sincero de praticar, né? De botar em prática tudo aquilo. Porque se você não vive aquilo dali, você não consegue estudar direito, né? No caso, ele está falando que vai ler com o objetivo de praticar. Mas quem quer estudar para adquirir a ciência mesmo, vai precisar praticar também, porque se você não pratica, você não vai entender muita coisa. Uma coisa é quem simplesmente estudou, outra coisa é quem tem experiência, né? Aí ele cita o médico que não sabe mais que medicina, nem medicina sabe, para falar que não basta conhecer teologia da perfeição cristã, precisa conhecer toda a teologia e até outras ciências, como a psicologia racional e empírica, a patologia somática e psíquica do sistema nervoso e as enfermidades mentais. Né? Outras coisas que a gente precisa conhecer para poder estar bem isso aqui. Bem, o método. Aí tem 2 métodos. É um pouquinho diferente do resto da teologia. Por quê? Na teologia da perfeição cristã, tem uma presença muito forte do método analítico, ou do método indutivo. Ou seja, é necessário estudar a vida dos santos para poder ver como eles chegaram à perfeição, para poder tirar daí as conclusões. Ou seja, todo esse esquema de como se chega à perfeição, você deduz uma parte dos princípios da revelação divina, mas outra parte você tem que descobrir pela experiência. Ou seja, é basicamente como medicina, né? Você tem que ir lá ver o paciente. E no caso dos pacientes, a gente vai ter os pacientes exemplares, por assim dizer, né? Os casos que deram certo, que são os santos. E também os casos que deram errado, que a gente pode encontrar por aí, né? Então, o estudo vai mostrar pra gente como deve ser feito para chegar à santidade. E o método ideal é juntar o dedutivo e o indutivo, ou seja, tanto você precisa dos princípios gerais que vem da teologia dogmática e moral para deduzir consequências, quanto você precisa estudar os casos empíricos para poder induzir informações, juntar isso com os dados dedutivos e gerar uma ciência, né? E, por fim, as fontes, né? Primeiro,
propriamente teológica, a Sagrada Escritura. Vai falar que a Sagrada Escritura está cheio de conselhos de questões de perfeição cristã que a gente precisa estudar. A tradição e o magistério da igreja, né? Então, os santos padres, os teólogos, o povo cristão, a mesma coisa do resto da teologia, né? Mas aí tem alguns que são bem específicos. Quais são? Os escritos dos santos e místicos experimentais. Isso aqui é bem específico da teologia da perfeição cristã, né? Aí ele cita Santo Agostinho, São Bernardo, Santa Maria de Aquino, São Boaventura, São João da Cruz, São Francisco de Sales, Santa Afonso Maria de Ligório e tantos outros. Santa Catarina de Sena, Santa Brígida, Santa Teresa, Santa Gertrudes, Santa Teresa e por aí vai, né? Rogai por nós. Rogai por nós, isso. E aí ele fala, nem só os santos, não só os santos, né? Aí ele faz uma lista gigantesca de gente que não é santa e que, qual é o nome? Tem escritos maravilhosos sobre teologia da perfeição cristã que a gente precisa ler. Por exemplo, Tomás de Kempis tem Imitação de Cristo. Nada mais do que isso, né? Nada menos do que isso. Ele cita aí Cassiano, que também é muito conhecido, muito citado, né? O Padre Arinteiro, mais recente aí. Eu acrescentaria o Garrigo Lagrange, Leroy Marin, que agora já morreram, então a gente já cita ele nessa lista daí. Grandes mestres espirituais, né? O Ollier também não é santo. Cardeal Berulli, que eu não sei ler o nome desses dois, que são dois franceses, mas são muito famosos também na escola francesa, né? Então aí tem vários, né? A vida dos santos, então Santo Antônio. Aí ele fala especificamente das autobiografias, por exemplo, a de Santo Agostinho, a de Santa Teresa, mas também das, como é que é o nome? Das biografias de santos escritas por outros santos. Por exemplo, Santo Antão Abade, né, foi escrito por Santo Atanásio, a biografia dele. São Francisco de Assis foi escrito por São Boaventura. Então, temos aí também grandes fontes para conhecer, né? A história da mística ou espiritualidade cristã e a história dos fenômenos religiosos das religiões falsas. Ele fala que isso aqui é a parte menos importante, mas é bom se conhecer também. E as fontes experimentais, né? A psicologia, a experiência própria e o trato com as almas, né? Principalmente no caso do sacerdote, ele vai dar direção espiritual, então ele vai aprender muita coisa com as almas que ele dirige, né? E por fim, a divisão. A divisão já é outro problema. Bem, lembrar que a teologia cristã teve um desenvolvimento recente muito grande, né? Aqui no século XIX, ela teve um desenvolvimento gigantesco, principalmente aí com o Padre Arinteiro, o Padre Garrigo Lagrange, Padre Olho Marim, todos esses sacerdotes dominicanos que desenvolveram essa ciência muito, muito mesmo, né? Então, algumas coisas ainda estão meio soltas. Por exemplo, o nome, né? No começo viu lá que o nome não era certo, né? Cada um chama de um jeito. A divisão é outra discussão, né? Cada um também divide do seu jeito. Mas vamos ver, no caso, a divisão própria do Roy Marim. Que aí eu vou falar aqui rapidamente e tu completa, né? Que é um texto que tu vai falar. Primeira parte, o fim da vida cristã. Segunda parte, princípios fundamentais da teologia da perfeição cristã. Terceira parte, o desenvolvimento normal da vida cristã. E aí esse desenvolvimento normal, ele vai dividir em pelo menos três, né? Ou seja, como é que chama? Iniciantes, proficientes e perfeitos, né? Basicamente isso. E fenômenos místicos extraordinários, uma quarta parte separada, né? Pronto. Terminei o primeiro texto. Agora é contigo. Bota aí no segundo. Tu quer ver logo o terceiro, que é a divisão? Bora. Pronto, fala aí da divisão. Aumenta mais um pouquinho, por favor. Aí ele vai dividir em 5 partes o estudo da teologia cética e mística,
que são... É um estudo mais sistemático, né? Aí ele vai das primeiras... As primeiras partes, né? Que seria a natureza e o organismo da vida sobrenatural. Aí depois ele passa pelo desenvolvimento do organismo sobrenatural, a perfeição, a natureza da mística e as relações da perfeição e da mística. Aí aqui mais... Desce aí, por favor. Essa é a primeira parte, né? Aí o livro, a segunda parte é esta. Pronto. Aí nesse esqueminha aí ele fala da divisão da primeira parte, né? Não, da segunda. Da segunda. Isso, segunda. Deixa o carro do passar. Aí ele fala assim, meios fundamentais para o aumento e desenvolvimento da vida da graça. Aí são os meios ex opere operato, que são aqueles que não dependem, que são dependentes da pessoa, né? São os méritos do sacramento, por exemplo. Aí tem o sacramento da penitência e o da Eucaristia. A parte B é ex opere operandi, que depende da pessoa que faz. Aí são os exercícios das virtudes infusas e dos dons do Espírito Santo e a vida de oração. Aí os meios secundários desse desenvolvimento são os internos, são os psicológicos, primeiro, que aí tem entendimento e vontade. Na parte do entendimento, o exercício da presença de Deus, utilizando a consciência e da vontade. Que a vontade é da natureza natural, que é a força, energia de caráter, não sei como traduzir isso, enfim. E os sobrenaturais, que é o desejo da perfeição, a conformidade com a vontade de Deus, a felicidade e a fidelidade à graça, que são esses que estão relacionados com a vontade. Aí os externos, e ainda a segunda parte dos internos é o fisiológico, que seria a melhora do próprio temperamento. E os externos são plano de vida, leitura espiritual, amizades santas, o apostolado e a direção espiritual. Pronto. E tem a terceira parte. Fenômenos místicos extraordinários. Tem aqui a divisão. Então, aí vai falar basicamente do que são os fenômenos místicos, vai dizer durante a obra e depois vai diferenciando, né? Quando são naturais, sobrenaturais ou preternaturais. Que aí o natural seria do próprio ser humano, o sobrenatural vem de Deus, e os preternaturais, ele fala que são as ações demoníacas, que podem ser, tipo, essas três naturezas, os fenômenos que ocorrem né? Os fenômenos místicos, né? O primeiro capítulo ele fala das causas, que aí seria Deus, a natureza e o demônio. E o segundo capítulo ele fala dos fenômenos, que são os fenômenos e sua explicação. Agora o texto do Tanqueray. Aí nisso aí é que foca mais em utilidade e modo de estudo, né? Isso. Caso especificamente dado para os leigos, né? Que ele desenvolve melhor do que o Roy Marinho. É. Pronto, aí fala que é útil para os leigos porque, mesmo que não seja uma obrigação, não é uma necessidade, porque os leigos podem deixar guiar por um diretor espiritual instruído e experimentado e, por conseguinte, não estão obrigados absolutamente a estudar a teologia cética e mística. Ou seja, se eles já têm um diretor espiritual, eles não precisam estudar a teologia cética e mística. Mas, se eles não têm
para auxiliar no processo de direção espiritual, eles podem ter esse estudo, né? Aí o motivo A que ele dá é para conhecer, e conhecendo o caminho de perfeição, conhecendo até onde se pode chegar na perfeição cristã, a partir desse conhecimento nasce o desejo de seguir esse caminho, né? O ponto B é um auxílio interior, né? A partir do conhecimento que adquire na leitura desses manuais, né? Da teologia cética e mística, ele pode auxiliar a si mesmo nesse processo de conversão, nesse processo de progressão, né? Isso. E o motivo C é quando não tem diretor de jeito nenhum, né? Aí ele faz as vezes da direção espiritual. Aí nessa parte do modo de estudo, ele vai falar no ponto A que a diferença entre um manual de teologia cética e mística e de um tratado de obra de espiritualidade. Por que preferir o manual? Porque o manual é sistematizado, toda a estrutura de apresentação, também porque ele é pormenorizado, ou seja, ele pega certos detalhes que, às vezes, nas obras de espiritualidade não aparecem, ou ficam. O ponto B, ele fala sobre Cadê? Não. Ah, aqui. isso. Ele diz que a segunda. Porque o modo de estudo é dividido em três, né? O estudo dos manuais, dos mestres de espiritualidade e a prática. Aí no estudo dos mestres de espiritualidade ele destaca que é bom estudá-los porque isso ajuda a entender, a ver como é que funciona, né? E vendo esse desenvolvimento da vida na graça, a pessoa vai e se sente atraída a isso, né? Como é que fala aqui, o coração se inflama e a inteligência iluminada pela fé. Desce aí, Lucas. Certo. B ou C? Esse Bzinho ou Czão? Ah, não sei. Pronto. Aí depois ele fala das práticas das virtudes cristãs e sacerdotais. Isso aí é mais para os sacerdotes, né? Sobre o processo da direção espiritual. Aí depois ele fala também da prática, né? Que quando a gente, depois que estuda, vai viver viver isso na vida, né? Acaba que aprende mais e aprende, assim, confirma o que a gente aprendeu e a experiência dá um auxílio maior no desenvolvimento desses dons. Uhum. No caso, essa parte aqui que ele fala das virtudes cristãs e sacerdotais, né? Mas aí, no caso, a gente é leigo, então a gente tem só sacerdotais. A prática das virtudes cristãs, sob o acertado impulso do diretor. Pronto. Só que ele colocou as sacerdotais assim para especificar um pouquinho mais, né? Uhum. Pronto. Vai ler essa parte aí? É o tempo, tu acha que dá? Ah, já tá tarde. Mas o que é que tem? Vamos ver rapidinho. Solução de algumas dificuldades.
Aí a dificuldade é o rigorismo, que ele responde que se diz assim que o estudo da teologia cética e mística é rigoroso. Aí ele responde que não, que na teologia cética e mística nem tudo vira preceito, ou seja, tem que ser feito. É bem distinta a diferença entre conselho e preceito. Aí a dificuldade B seria o egoísmo, que as pessoas dizem que é uma pessoa que se foca na sua própria salvação vira uma pessoa egoísta, que tudo para ela só é a sua própria salvação. Aí ele fala que não, que passa por esse processo de aperfeiçoamento uma caridade verdadeira com o próximo. E a terceira é que é muito contemplativo, isso aí desembocaria na vida contemplativa, que seria uma vida sem ação, na visão das pessoas que conhecem a dificuldade. Aí ele responde que, olhando a vida dos irmãos que chegaram nesse grau de contemplação, vê que eles são pessoas ativas também. Tem a resposta ativa às coisas, não vivem só no mundo da lua, né, entre aspas. Sim. A parte da divisão, ele fala que, para ele, divide... a primeira parte trata dos princípios da teologia cética e mística, e depois a aplicação desses princípios. Mas a gente já vê a divisão do Roy Marinho, não precisa, né? Pronto, então tá bom. Vamos fazer a oração e concluir. Faz aí, José Pedro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tomás de Aquino. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso aí. Até mais. Até. Semana que vem é a Divini Magistri, né? Isso, semana que vem a gente vai ler Divinius Magistri. Pronto, eu vou avisar no WhatsApp que aí o pessoal já vai ler. Anotar bastante para ter o que falar, porque é muito longo para ler aqui. Uhum. Tá bom, tchau.